Muito boa noite a todos os queridos amigos, amigas que estão nos ouvindo. Então nós estamos aqui, domingo, para mais um estudo da nossa Casa Espírita, Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do apóstolo Paulo que é muito atual a todos nós. Então, é uma alegria muito grande poder estar com todos vocês aqui neste dia. Tá? É sempre reconfortante travar contato com as letras do Evangelho, porque é uma ode de ação à nossa vida. O Evangelho nunca é algo parado, algo que nos faz apenas contemplar. É um convite ao trabalho, é um convite incessante ao trabalho. Então, por isso, se reveste de uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, rogando primeiramente as bênçãos de Deus, nosso Pai, para este trabalho que agora inicia. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura, aquietando os nossos pensamentos, buscando sintonizar nesse instante, já que nós estamos, cada um em suas casas, em seus lares, buscar nesse instante elevar o pensamento a Jesus, o Divino Amigo, aquele governador do planeta Terra, o nosso governador, que nos conhece cada um pelo nome. Então é a Ele que nós elevamos os pensamentos nesse instante, elevamos os pensamentos também ao nosso querido Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da nossa Casa Espírita, coordena os nossos trabalhos do ponto de vista espiritual. E também elevamos os pensamentos ao nosso Criador, aquele que nos permite estar aqui hoje, aquele que nos deu a vida. Então, juntos, todos nós, que buscamos nesse instante o esclarecimento, buscamos as forças, as energias benfazejas para o início desta semana, que possamos, com os pensamentos elevados a Deus, dizer através desta prece: Jesus, querido Mestre, querido amigo, querido irmão, aqui nós estamos reunidos em Teu nome, para mais um trabalho de nossa Casa Espírita, e te rogamos o amparo e a proteção necessária para que possamos realizar o trabalho em paz, em harmonia, e que esta paz e esta harmonia possa chegar a cada um daqueles que estão nos ouvindo, a cada família, a cada lar, que este Evangelho, que este estudo possa fazer o sentido necessário à nossa caminhada evolutiva. E para isso, Mestre Jesus, te rogamos o amparo, te rogamos a proteção divina, porque Tu és o nosso Mestre amado, Tu és o nosso modelo e guia. Ajuda-nos, Jesus amigo, a realizarmos esta travessia que se apresenta com muito esplendor, com muitas felicidades, mas também com muitos desafios. E é em Teu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus, Pai de infinito amor e infinita bondade, que pedimos a permissão para darmos por iniciado a tarefa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje, como eu já havia falado, nós vamos tratar de um tema bem interessante, que está no capítulo 15 do Evangelho Espiritismo, que trata fora da caridade não há salvação. É um capítulo interessante porque a gente muitas vezes utiliza a palavra salvo, né? Eu aceitei o Cristo, então eu serei salvo. Em que sentido vem essa salvação? Né? Do que nós podemos tratar desse verbo salvar?
Então, significa que a gente está sob a injunção de um perigo constante, se nós estamos passando por uma situação de dificuldade, e aí precisamos ser salvos de alguma coisa, né? Vamos tratar desse tema. Este capítulo 15, ele tem, dentre outras instruções, dentre outros conteúdos, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, temos também um texto falando sobre o maior mandamento, a necessidade da caridade segundo São Paulo, e por último, o último item aqui, antes da instrução dos Espíritos, tem o tema: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E por último, temos a instrução dos Espíritos, que aí já é um apanhado, né? Os Espíritos, eles dão um apanhado geral de tudo aquilo que foi estudado numa mensagem mediúnica. E aí Kardec coloca essa instrução bem no final do capítulo 15, e o título da instrução é o título do nosso estudo da noite de hoje, né? Fora da caridade não há salvação, tá? Então vamos fazer o início da leitura do texto, para que a gente possa entrar em contato com o pensamento do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, este espírito tão guerreiro, tão desbravador, que ele teve em uma encarnação a condição de um criminoso, né? Ele saiu da condição de um criminoso para fazer toda a sua revolução naquela encarnação e, ao final, após o seu desencarne, ser recebido pelo próprio Cristo. Então, gente, não é para qualquer um, é para o Paulo mesmo, é para o apóstolo Paulo, que ele teve esta capacidade de superar todos os seus limites. E a história dele é muito bela, é muito belíssima, e é tratada de uma forma brilhante, né, escrita de uma forma brilhante por Emmanuel, no livro chamado Paulo e Estevão. Então é deste apóstolo que nós vamos ouvir estas linhas agora que eu vou ler, e ele foi, essa mensagem foi recebida no ano de 1860. Então, após aí mais de 1800 anos da morte, da crucificação do nosso Mestre Jesus, né, da crucificação, do episódio do Gólgota, mas das sementes lançadas, e hoje a árvore do Evangelho está cada vez maior. Está cada vez maior. Mas ela não precisa ser apenas maior, ela precisa principalmente fazer sentido dentro do nosso coração. Porque mais do que nunca nós estamos precisando do Evangelho de Jesus. Nós estamos precisando da sua palavra. Nós estamos precisando da sua ação em nossas vidas. Então, Paulo começa assim, né? É bem parecido com as cartas de Paulo, né? Mas ele começa assim: meus filhos, na afirmativa, fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide pela direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo
do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada, a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus, que permitiu pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente as que possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela fará de vós melhores cristãos. Fazei, portanto, que, ao serdes observados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, eu fiz questão de ler na íntegra, né? Porque apesar de ser um texto curto, ele traz o verbo do Paulo, o pensamento do apóstolo Paulo. E aí começam as nossas indagações, as nossas reflexões, porque nós partimos de um ponto de vista muito nosso, muito particular. Nós partimos muitas vezes das nossas necessidades, e essas necessidades, elas giram muitas vezes em torno de coisas, de objetos. São necessidades que tiram esse aspecto de crescimento, de espiritualidade. Por que nós falamos isso? Porque o grande problema hoje do homem não é... O homem não entra em desespero pela falta de uma energia elétrica. Ele não entra em desespero porque ele não tem condição de comprar um jatinho. Mas o homem entra em desespero quando ele não é amado, quando ele não é respeitado. O homem entra em desespero quando ele não se sente partícipe de um grupo, de uma família, de um meio, de uma sociedade. Mas não se observa sob esse ponto de vista. Parece que a nossa vista está embotada. Parece que tem um véu cobrindo a nossa vista, porque parece que nós desejamos coisas para sermos felizes. Enquanto a gente pensar desta forma, enquanto nós alimentarmos esse tipo de pensamento, nós vamos ficar morrendo à míngua, necessitando desta palavra de salvação, desta ação de salvar a nossa condição humana, de resgatar a nossa condição de espírito imortal perante Deus, o nosso Criador, e perante Jesus, o nosso divino amigo, o nosso divino mestre. Porque quando da sua vinda aqui até nós, ele deixou muito claro a sua mensagem. Ele deixou muito claro o porquê que ele veio, o porquê que ele encarnou entre nós. E era difícil aquelas pessoas que tinham coisas, que possuíam dinheiro, possuíam recursos. Naquela época de Jesus, eles possuíam escravos, posses. Era muito difícil entender essa mensagem do Cristo. Entender a mensagem que ele dizia assim: bem-aventurados aflitos, porque esses receberão a salvação. Mas eles pensavam assim: gente, porque eu luto contra a aflição e ele está dizendo bem-aventurados aflitos? Será que ele está dizendo que a gente tem que ser aflito para merecer a salvação?
E muito pelo contrário, Jesus nunca falou isso, mas a sua palavra chegava para aquelas pessoas que estavam em aflição. E fazia um sentido muito grande para ele até hoje, gente. Até hoje, queridos amigos. Vamos pensar bem, né? Quando nós vamos falar sobre Jesus, as pessoas olham assim, olha, vai falar daquele homem lá que tinha um cabelo grande, que usava aquelas roupas, aquelas vestes, e que tratava lá de religião. Vai falar de Jesus na casa espírita, aí já dá aquele... eu queria uma coisa mais nova, uma coisa mais moderna, uma coisa mais recente. Gente, o que há de mais moderno do que Jesus no planeta Terra? Os cientistas mais eminentes do nosso planeta recebem orientação de Jesus. Os cientistas que têm por missão desenvolver aspectos que irão tornar a vida na Terra em melhores condições, têm a assistência de Jesus. O nosso futuro, aquilo que a gente almeja lá no futuro, não sabe-se lá quando, isso para Jesus é primitivo, dado a grandeza deste Espírito. A gente não consegue conceber a grandeza de Jesus sem sairmos aqui desse nosso planeta Terra. A gente, para entender a grandeza de Jesus, a gente tem que partir para, no mínimo, o nosso sistema solar. No mínimo, o nosso sistema solar. Porque o Cristo, ele é Cristo deste sistema, deste nosso planeta. Mas existem outros Cristos até mais superiores do que o nosso querido Mestre. E assim Chico Xavier, numa entrevista, ele falou certa vez, que perguntaram para ele falou assim, olha, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é o Cristo mais evoluído do nosso sistema. Existem Cristos mais evoluídos, por quê? Porque eles têm um poder criador maior do que o nosso Cristo. Então, meus queridos amigos, a gente não está falando de alguém que ficou lá preso no passado, não, está mais vivo do que nunca. Está mais atual do que nunca a mensagem do Cristo em nossos corações. Mas para aquelas pessoas que vivem na ilusão de que está tudo bem, que eu preciso viver no conforto, que eu preciso ter o prazer das coisas, eu preciso ter o conforto de uma vida que anestesia os meus aspectos espirituais, a mensagem do Cristo não vai fazer nenhum efeito. Não vai fazer. Mas para aquele irmão, para aquela irmã, que passa por uma dor lacinante, que passa por um momento de provação, a mensagem do Cristo é recheada de luzes de renovação, de luzes de esperança. Ao coração aflito, ao coração de uma mãe que perde o filho, a mensagem do Cristo tem um sentido muito grande, um sentido muito extenso. Todas as vezes que eu passo em frente a um hospital e vejo aquela quantidade de pessoas ali do lado de fora, e eu percebo que ali tem um pensamento ligado a alguém que está lá dentro, e que talvez que não se sabe se esse alguém vai sair no corpo ou não, se esse corpo vai sobreviver ou não. Então é para essas pessoas que a mensagem do Cristo faz todo sentido, porque através deste passar por essas dificuldades, de dar este testemunho, que obteremos a nossa salvação verdadeira. Porque esse testemunho faz com que nós ganhemos consciência de que não somos o corpo, mas que estamos no corpo temporariamente. Que o reino de Deus não é aqui na terra, aqui é uma escola abençoada, bendita, que nos dá todas as oportunidades. Que oportunidades são essas? Para eu aprender que aqui eu estou de passagem, que aqui eu sou apenas um espírito encarnado em lição de aprendizagem constante, em lição de enriquecimento com os dons espirituais que o meu Criador deixou aqui, em germe, dentro do meu coração. É desta mensagem que o apóstolo Paulo ele fala.
São dessas potências que existem dentro de cada um de nós e que precisam ser cultivadas. Vocês já pararam para prestar atenção quando uma planta ela é pequena, ela é tenra, ela está começando a desabrochar. Essa planta ela precisa ser o que? Protegida. Ela precisa ser protegida. Porque ela é muito sensível. Ela é muito necessitada de cuidados. A partir do momento que esta planta começa a desenvolver, começa a crescer, começa a se projetar para a vida e começa também a dar os seus frutos, ninguém segura mais. Ninguém segura mais. Então ela está lá firme. E assim também somos nós, com as nossas potências, muitas delas adormecidas. E aí muitas vezes vêm situações difíceis, situações desafiadoras, que fazem com que esta planta que está adormecida, ela volte a ter vida, volte a se desenvolver. Volte a seguir pelo curso, o curso da qual ela tem a sua destinação, que não é e nunca foi a paralisia. Então o convite de Paulo é um verbo de ação. É um verbo de ação. É sair dessa nossa paralisia e começarmos a caminhar em direção a esse propósito, a esse objetivo maior. E, gente, aí eu vou perguntar para vocês, será que nos falta situações que nos chamem a exercitar essa caridade? Será? Será que no nosso dia a dia não existem situações que nos perguntem assim, olha, aqui nessa situação em particular, não dá para você ser um pouquinho mais caridoso? Ou naquela outra? O que é que vocês acham? Será se nós não participamos de uma comunidade carente, uma comunidade que necessita de uma palavra amiga, que necessita do nosso perdão, que necessita da nossa compreensão? Começar por dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, a oportunidade de se praticar a caridade. Calando, quando no momento dessa fala a gente pode causar um transtorno, causar uma perturbação maior. Perdoando aquele que nos ofendeu tão gravemente, mas a gente vai falar assim, não, mas eu não posso perdoar, porque senão seria um fraco. Como é que eu vou perdoar sendo um fraco? E aí todos vão fazer aquilo que quiserem de mim. Será? Será se isso não é justamente o motivo que nós estamos precisando para fazer germinar essas potências ocultas que nos tornam superiores àqueles que são ditos mais superiores do mundo? Porque não é a superioridade da matéria, mas a superioridade moral. Será se não é isso que nós estamos esperando? Essa oportunidade para testemunhar nossa fé através da caridade? E aí eu me recordo de uma personagem que me acompanhou durante essas 2 últimas semanas, e ela fez parte do meu dia a dia. Porque através do livro nós materializamos esses personagens em nossa vida. Eles começam a fazer parte do nosso dia, desde quando a gente acorda, nos momentos de intervalo, nos momentos que a gente está ali, esses personagens começam a fazer parte da nossa vida. E eu me refiro em especial a um personagem de um livro que se chama Alcione, do livro Renúncia. E esse personagem, esse espírito, essa mulher, nos dá o exemplo de uma fé ativa, de uma fé que desafia a qualquer um de nós aqui encarnados. A sua ação, a sua caridade é sem tamanho. É sem tamanho.
Toda a vida deste Espírito foi uma prova viva do amor do Cristo, em todos os aspectos, em que se anulava todo um desejo em prol de um objetivo maior, todo um desejo material em prol de um objetivo maior. E o que me chama a atenção deste personagem de Alcione é a sua ação despretensiosa, é a sua ação humana frente àquilo que lhe é mais caro. Imaginemos nós abdicar agora daquilo que nos é mais caro, daquilo que a gente tem mais no nosso coração, daquilo que chama mais a nossa atenção, a gente abdicar em nome de um amor maior. Esse é Alcione, esse é o espírito Alcione do livro Renúncia. Então, nos dá este exemplo de abdicação. Só para citar um fato desta personagem. No momento em que ela tem a sua mãe já desencarnada, o seu pai, que ela conhece já bem depois, e também não se revela para ele só no último momento da mãe, né? A mãe é que apresenta o pai para a filha, né? Já no estado de um prenúncio da morte, e ela já tinha perdido todos os seus vínculos materiais, e agora ela poderia se dedicar ao amor da sua vida, né? Para que os dois pudessem juntos progredir. Ela decide cuidar, não cuidar por cuidar, mas cuidar amorosamente, por iniciativa própria, daquela que foi a causadora de todo o mal da sua mãe, da sua família, aquela que separou o pai da esposa, o filho do pai, aquela que causou todo o grande mal, a grande história central do livro. E ela disse assim: olha, eu vou cuidar, porque essa personagem, né, ela tem uma síncope e enlouquece no momento chave lá do livro. E ela, a partir desse instante, ela diz assim, ela abre mão de toda a sua vida para cuidar daquele que a gente aqui na Terra seria o nosso pior inimigo. Então você abre mão da sua vida para estar velando pelo seu pior inimigo. Para que exemplo? Porque exemplo de caridade maior do que esta caridade dada pelo Espírito de Alcione. E ela fica velando dia e noite. E a gente sabe que cuidar de uma pessoa que tem transtorno mental não é nada fácil. Porque o doente mental não tem preocupação com nada. Ele só tem a única preocupação com ele é ter os seus ataques de loucura. Ele não preocupa se ele vai tomar banho, o que ele vai vestir, o que ele vai comer, não. Ele está sempre em exasperação. Ele está sempre em condição de desequilíbrio. Imagina a pessoa que se encontra do lado de um ser assim. É preciso muito amor. É preciso acreditar muito. É preciso ter um coração caridoso. E assim é o exemplo desse espírito, Alcione, para todos nós. O livro é belíssimo, né? Peço desculpa se eu dei esse spoiler. A minha esposa disse que eu gosto de dar spoiler, mas não tem como a gente falar de um livro sem citar um trecho tão importante como esse. Então fica aí o convite para aqueles que não leram, que possam ler, né? E conhecer mais de perto esse personagem, deixar que esse personagem faça parte da sua vida, pelo menos no período que estiver lendo esse livro. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos chama ao trabalho da caridade. Ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque precisamos realmente trabalhar. A encarnação ela é uma proposta de trabalho, não é uma proposta de acomodação.
A gente não veio, não reencarnou para estar apenas cuidando do corpo. O corpo é um acessório, né? O corpo é um acessório. Mas dos acessórios ele não é o principal. Ele não é o principal. Então, a gente dedica, vamos supor, uma boa parte da nossa vida cuidando do corpo, do acessório, mas ele não é o principal. E a gente sabe o que é o principal. Mas o principal, ele nos faz sair de um pseudo-conforto. Ele nos faz sair de uma pseudo-inércia, de um falso comodismo. Porque nós não fomos criados para sermos metade alguma coisa. A gente foi criado para ser inteiro. A nossa felicidade precisa ser inteira. Então o que adianta eu me enclausurar no meu ambiente e ser infeliz? Porque a felicidade, ela muitas vezes está em lugares que nós não imaginamos, porque a gente acha que não é possível. A gente acha que não é possível estar lá, mas está. Mas está. Se nós perguntarmos assim, qual o momento mais feliz do seu dia? O momento mais feliz, pode ter certeza que esse momento mais feliz ele envolve uma emoção, ele envolve um sentimento, ele envolve um pertencimento. Eu me sinto muito feliz quando eu estou em contato com a natureza. Porque quando eu toco na terra, quando eu pego na terra, eu me sinto muito feliz. Porque ali eu me sinto pertencendo a algo muito maior. E eu me sinto muito uno com esta natureza. E essa união com a natureza me possibilita me unir mais com meus semelhantes. Porque essa é a grande dificuldade. Nós nos unirmos com nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Então que a gente possa fazer esse treino. A gente vai treinando em coisas mais simples para atingir objetivos mais maiores, mais desafiadores. Então esta é a proposta de utilizarmos a nossa encarnação para este trabalho. O trabalho de esculpir a nossa alma, de chegarmos lá no final da nossa encarnação um pouquinho melhor que seja, mas chegarmos um pouquinho melhor, não importa quanto, mas que possamos ser um pouquinho melhores. E o convite é diário. O convite é diário. Ou não existe nenhum convite? Ou será que a gente não tem nada para melhorar? Será que está tudo assim tranquilo? A gente não precisa melhorar em nada? Sempre nós temos algo a melhorar. Senão a gente não teria reencarnado. Senão não estaríamos aqui. Todos nós reunidos. Senão Cristo teria trazido uma proposta de uma vida que não se extingue com o corpo. Que esse parece ser o nosso maior desafio. Esse parece ser o nosso maior desafio. A morte, o fim, e não existe. Existe apenas o final, a finalização de um ciclo e o início de outro. E que esse ciclo ele possa ser coroado de vitórias, de conquistas, mas que essas vitórias e conquistas a gente possa levar para sempre, que ela possa fazer parte do nosso arcabouço de conquistas, que possamos levar como legado. Então vocês já viram que não são coisas, não são objetos. Que possamos ter como meta de vida, por exemplo, a honestidade, a justiça. Que possamos ter como meta de vida a bondade, o amor. Ah, não, mas isso aí, olha, isso aí é bonito,
da boca para fora. Mas no dia a dia mesmo ele não faz sentido não. Será? Será? E aí eu pergunto, os maiores dores, os maiores desafios da humanidade é porque a pessoa não tem um jatinho? É porque a pessoa não tem energia elétrica? É porque a pessoa não tem o trabalho dos sonhos? Então a gente vai bater na porta de quem tem um jatinho, de quem tem tudo que você imaginar de conquistas materiais. A gente vai bater na porta e perguntar se você é feliz, você está completamente realizado. Eu acho que a pessoa não vai nem nos receber, né? Não vai nem nos receber. E a gente já sabe qual é a resposta. E por que a gente ainda fica alimentando algo que não nos faz realizados plenamente? Que não nos faz nos sentirmos humanos na acepção real da palavra? Por que a gente fica alimentando isso? Por que a gente teima em permanecer nesta caverna? De costas para a saída, para a luz, acreditando que as sombras que nós estamos vendo é que é a realidade. E ficamos cultivando todos os dias aquilo que nos aprisiona muito mais ainda no campo material. O Evangelho é claro quando ele diz assim, olha, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon, sendo que Mamon representa todo o poder, toda a riqueza, toda a glória da terra. A proposta de Jesus é uma proposta muito maior, de maior envergadura. E o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele deixa isso bem claro. O Evangelho, ele é algo muito elevado, muito superior, e que poucos de nós conseguimos alcançar a sua profundidade. E é por isso que a gente lê de um lado, lê para o outro e fica assim, olha, isso aqui é uma coisa assim que não tem como aplicar na vida prática. Não tem. Porque assim, eu sou tão embrutecido, eu sou tão animalizado que isso parece que não faz sentido para mim. Só que já se passaram quanto tempo mesmo dessa mensagem? Quantos mil anos já se passaram? E quantos mil anos serão necessários para que a gente possa, pelo menos, entender a proposta, não digo nem praticar, mas entender essa proposta e que ela faça sentido em nossa vida, porque a partir do momento que a gente entender o Evangelho, a gente não vai ficar mais a mesma pessoa. Não tem como ficar indiferente. Não tem como. Então é essa a proposta de salvação. Por este entendimento, por essa mudança de nível vibratório, mudança de patamar, mudança de consciência, de nível de consciência, que nós devemos alcançar essa salvação. E essa mudança, meus amigos, começa muitas vezes quando a dor nos bate à porta. Quando está tudo muito tranquilo, a gente não pensa nessas coisas. Mas quando os desafios nos chegam e puxam o nosso tapete e a gente começa as coisas começam a cair junto de nós, e a gente fala assim, olha, e agora? O que eu faço? Aí o Evangelho começa a fazer um sentido. Então, através desse contraste de uma vida aparentemente normal, tranquila e boa, para uma vida desafiadora, uma vida de desafio, através desse contraste gera-se uma consciência de que existe algo além dessa matéria. E os testemunhos são grandes. Os nossos testemunhos são grandes. Porque reencarnar é um grande desafio. É um grande desafio. André Luiz, nas suas obras, ele trata de planejamentos reencarnatórios.
Então, esse planejamento reencarnatório, o espírito fica meio que até acabrunhado, assim, o espírito fica intimidado. Meu Deus do céu, vou ter que passar por tudo isso, né? Mas vamos lá. Aí tem aqueles mais corajosos que assim, não, eu quero mais ainda, não dá nem conta daquele pequeno, que é mais o maior ainda. E terminam dando conta. Então, a proposta da reencarnação é uma proposta de trabalho. É uma proposta de trabalho. E a caridade é o nosso objetivo. Como Paulo fala, fora da caridade não há salvação. Eu lembro de uma questão do Livro dos Espíritos que fala o que significa caridade realmente, como entendia Jesus. Como é que Jesus entendia a palavra caridade? E aí os Espíritos respondem com 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Que com essas palavras nós vamos finalizando o nosso estudo da noite de hoje. Então a primeira palavra é benevolência. Sermos benevolentes para com as imperfeições do próximo. Então essa benevolência, a gente vai deixar de lado o mal que a pessoa me fez, deixar de lado o mal que ela está fazendo e começar a ajudá-la. E aí como é que eu faço isso? Olhando para esta pessoa como alguém que está doente, que na verdade está. Ninguém em sã consciência faz mal ao seu semelhante, porque o mal que eu faço ao outro, esse mal também chega a mim. Porque nós estamos unidos. Não existe separação. Não existe. Então, quando eu adoeço, eu faço mal ao meu semelhante. É igual uma célula do meu corpo. Quando ela começa a pensar somente nela, ela gera uma doença, e essa doença a gente dá o nome de câncer. É uma célula que só pensa única e exclusivamente nela, no seu bem-estar. Ela acha que é diferente dos outros. Aí o que acontece? Todo o corpo morre, inclusive ela também. Inclusive esta célula também. Então, a benevolência é um mecanismo de nós entendermos que os outros, né, vê a bondade nas outras pessoas. Vê o lado bom das coisas. E sempre existe um lado bom. Porque o nosso universo, o nosso mundo é um mundo dual. É um mundo dual. O mal, para existir aqui na Terra, ele tem que pagar um tributo ao bem, que não existe mal absoluto somente Deus. Então, para o mal existir, ele tem que pagar um tributo ao bem. Então, ele não é de todo mal. Ele não é de todo mal. Porque nós vivemos no universo, no mundo dual. Esse mundo da matéria é um mundo dual. A segunda palavra é a indulgência. Indulgência. Então, termos aquele sentimento de perdão, aquele sentimento de olhar, de ter um olhar de consideração, um olhar de entendimento para com as imperfeições do nosso próximo. E é uma coisa assim que nos chama a atenção, porque a gente vê pessoas assim, eu não consigo perdoar fulano de tal. Eu não consigo ser indulgente. E aí a gente pergunta assim, mas você acha que não tem capacidade de errar, você nunca erraria, ou você não tem nenhum defeito? Não, eu tenho meus defeitos. Aí a gente pergunta, então se você erra, você não gostaria também de ser perdoado? Não, mas é diferente. Sempre é assim, né? Com a gente é de um jeito, com os outros é de outra forma, né? Mas não é tudo a mesma coisa. Então, se eu gosto de ser perdoado, eu também devo perdoar, eu tenho a obrigação de perdoar. Então, ser indulgente é observar que o outro se encontra imerso em situações que a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia. Quando a gente chega, aquela pessoa ela age de uma forma agressiva e a gente
Diz assim, está agindo dessa forma, então eu vou ser mais agressivo ainda. Em uma situação que seria teria um desdobramento mais tranquilo, ela tem um desdobramento explosivo, com graves consequências para todos os lados. Para todos os lados. Será que a gente não passa por situações dessa natureza dentro da nossa própria casa? Com aquelas pessoas que nós escolhemos para dividir uma encarnação? Será? Será se nós não passamos por situações dessa natureza que nos chama a atenção a indulgência para com o nosso chefe, para com aqueles que estão sob nossa responsabilidade também? Se a gente não tem que ter indulgência para aquela pessoa que passa na porta da casa e fica constantemente tocando a campainha, batendo, depredando, fazendo alguma situação que a gente não gosta? Então, será se a gente não tem essa capacidade de tornar essa situação de um outro ponto de vista? Chico Xavier nos dá vários exemplos disso. Então, ele tinha, quando ele morava lá em Pedro Leopoldo, ele tinha um vizinho que toda vez que Chico saía, o vizinho ia lá, entrava lá no terreno do Chico e levava alguma coisa da horta dele. E ele precisava muito daquele material da horta, mas muito mesmo, faz muita falta, ele não tinha dinheiro. E aí ele sabia que era esse vizinho, né? E ele não sabia como falar, né? Chico é indulgente, né? E aí ele não teve outra opção, ele foi lá para o vizinho e falou assim: olha, meu senhor, eu vou me ausentar da minha casa, mas eu vou deixar você tomando de conta, porque eu não sei, sempre some alguma coisa lá da minha horta, mas eu vou deixar você tomando de conta, que se você puder tomar de conta, eu vou ficar muito agradecido, né? Porque eu tenho que me ausentar, eu tenho que trabalhar. E aí a pessoa se sentiu na responsabilidade de olhar e não mexeu mais na horta do Chico, né? Olha só um exemplo de indulgência, com a fraqueza do outro, né? E a última palavra, né, encerrando essa ação da caridade, como entendia Jesus, é o perdão das ofensas, o perdão das ofensas, porque a gente não cresce, a gente não se desenvolve se não perdoar. A gente fica igual uma água parada, e a água parada apodrece, estagna. Se a gente não tiver como meta e pretensão a ação renovadora do perdão. Porque o perdão renova a nossa vida, renova a nossa condição de espírito. É como se a gente respirasse assim e dissesse assim: olha, vamos lá, vamos seguir adiante, vamos seguir em frente, tá? E começar uma nova etapa, uma nova encarnação, não mais de onde parou, mas de um outro patamar, de uma outra ordem, com outras situações. Então isso, meus irmãos, são verbos ligados à caridade. Benevolência, indulgência e o perdão. São ações que promovem o nosso espírito. E a gente é retirado desse engodo que é a ignorância. Dessa mentira que foi contada para a gente. Dizendo assim: olha, você é o corpo. Tá? E não existe vida depois da morte, isso é a história, né? Ou então, se existir uma vida depois da morte, ou é o inferno ou é o céu. Você vai desse lugar e de lá não vai sair nunca mais. Então também é outra grande verdade que foi trazida para todos nós, porque nós temos sim a capacidade de renovar, a capacidade de evoluir, de progredir sempre. Não importa o erro, não importa a falta, mas o mais importante, o que importa, é o nosso desejo de voltar a acertar, voltar para o caminho do qual nós nos afastamos em algum momento da nossa vida. Então a caridade, né,
segundo Paulo, é esse sopro renovador de vida, é essa esperança que alimenta a nossa alma. E esperança só faz sentido quando a gente acredita, quando a gente tem fé. É como uma noite escura em que a gente tem a certeza que vai raiar um novo dia. A gente tem essa esperança, essa fé, que acredita que vai conseguir. E é essa fé que o Cristo veio nos trazer. Ele veio assim, olha, aqueles primeiros cristãos que deram a sua vida em nome do Cristo, assim, olha, vocês estarão comigo hoje ainda no paraíso. E eles fizeram essa travessia e passaram por este holocausto em nome do Cristo e tiveram a sua recompensa. Eles não fizeram pela recompensa, mas fizeram por quê? Porque acreditaram. E a recompensa foi apenas uma conquista natural por aquele esforço de abrir mão desse grande teatro, desse grande Big Brother que a gente foi colocado aqui por necessidade de aprender e de melhorar. Então esse é o nosso grande objetivo. E as tarefas são muitas, mas também as oportunidades são tantas. A nossa Casa Espírita oferece reuniões públicas, estudos públicos, né, retornando da pandemia, espero que em breve, os cursos que são oferecidos, tudo isso nos ajudando a entender as leis da vida, entender o processo do karma, o processo dos desafios, da lei de causa e efeito, porque para toda lei existe um grande preâmbulo explicativo. Agora muitos de nós não tomam contato, não tomam conhecimento desse preâmbulo explicativo. Aí quando está passando pela situação, ele fala assim, gente, mas olha, a vida não tem sentido não. A vida não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque não entendeu o preâmbulo explicativo da lei divina. A lei tem por objetivo nos tornar espíritos melhores, nos tornar seres humanos melhores, que aportemos valores para a humanidade, para a vida, para todos os seres da criação, valores de amor e de sabedoria, de valores, de virtudes e de sabedoria. E a gente aporta isso quando a gente se torna verdadeiramente humano, verdadeiramente espírito comprometido com esses valores maiores, que são os valores do Cristo. O Cristo, como governador do nosso planeta, espera isso de cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos trazer Paulo para junto do nosso coração, esse verbo inflamado de muito amor, de muita vida, de muita sabedoria, de muita ação, de muita prática. Assim é Paulo. E estudar as cartas, estudar a sua obra, é nos aproximar cada vez mais do pensamento do Cristo, porque ele é o Cristo aqui, né? O pensamento dele é traduzido para todos nós. E estes espíritos estão aqui, né? E dizem as tradições, né? O último capítulo da Gênese espírita, né? E outras tradições também, que existirá uma reencarnação em massa desses espíritos aqui no planeta Terra, para dar a sua contribuição, para dar a sua alavancada, porque tudo está sob o controle divino, tudo está sob o controle do grande governador do nosso planeta. E o nosso governador, Jesus, ele já passou por inúmeras situações, milhares de situações, muito mais complicadas do que isso que a gente está vivendo agora. E ele sabe muito bem o que é que vai acontecer no final. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso que nós acreditemos que dias melhores virão. Com certeza, dias melhores virão.
mas que possamos cada um de nós fazer a nossa parte, porque fora da caridade não há salvação. Um grande abraço, meus queridos amigos, queridos irmãos. É com muita alegria que finalizamos este trabalho, elevando mais uma vez o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso querido Bezerra de Menezes, rogando a proteção e o amparo para cada um de nós nesse instante. Que as forças maravilhosas do amor de Deus vibrem sobre todos nós, vibrem sobre nossos lares, nossos ambientes de trabalho. Que a tua força maravilhosa, querido Mestre Jesus, esteja conosco durante toda a semana, que ora inicia, alimentando-nos, fortalecendo-nos, protegendo-nos, livrando-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, uma boa noite a todos. Obrigado por ter estado juntos conosco nesses instantes e que possamos nos ver sempre e cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.